Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia de Covid-19, com uma parceria com o Centro de Memória da Eletricidade para conversar sobre saúde. E o nosso tema de hoje é sobre o fim do cinema, a indústria cinematográfica e a pandemia da Covid-19. A gente vai ter o prazer hoje de conversar com a pesquisadora e professora Thalita Ferraz sobre essa questão, né, se vivemos o fim do cinema ou vivemos uma crise do cinema no contexto atual, porque a gente vem desde o início da pandemia nessas lives com dois objetivos principais. O primeiro deles é fazer circular informações seguras sobre a pandemia da Covid-19, sobre a Covid-19 especificamente, e o segundo deles é fazer com que a gente possa registrar para o futuro um conjunto de questões, problemáticas, situações que nós estamos vivendo no campo da saúde, certamente, mas também no campo da cultura, da educação, da informação, da comunicação. Quer dizer, qual é o impacto dessa pandemia em vários âmbitos da vida cotidiana contemporânea. A Thalita é jornalista formada pela PUC-Rio, mestre e doutora em comunicação e cultura pela Escola de Comunicação da UFRJ, tendo realizado seu doutorado sanduíche pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Realizou também pesquisa de pós-doutorado no Center for Cinema and Media Studies, na Universidade de Ghent, na Bélgica, com apoio da CAPES. É professora da Escola de Superior de Propaganda e Marketing, a SPM, do Rio de Janeiro, e também do Programa de Pós-Graduação em Cinema e Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, o PGCine, na UF. Atualmente, ela é líder do grupo de pesquisa Modos de Ver, estudo das salas de cinemas, exibição e audiências cinematográficas. Também é pesquisadora associada ao grupo de pesquisa Estudos da Cidade e da Comunicação, da Coordenação Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos, o CIEC, na Escola de Comunicação da EcoFRJ. Ela também participa da Rede Internacional de Pesquisa Mídia e Nostalgia, e suas áreas de pesquisa abrangem os seguintes tópicos: histórias de cinemas, práticas de ida ao ensino, consumo cinematográfico, reabertura de salas de cinema, cinema e ativismos, memória e nostalgias nas experiências das audiências audiovisuais e as múltiplas relações entre cinema e cidade. É um prazer hoje poder contar com a Thalita para essa conversa sobre o cinema e os caminhos do cinema no contexto atual, né, da pandemia Covid-19. Eu vou convidá-la para a nossa conversa agora. Olá, querida. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem, tudo ótimo. Tudo Bom dia para bom? você. Queria De novo, agradecer mais uma vez. especialmente você ter aceitado participar hoje dessa live, dessa conversa, né, sobre esse tema tão importante que é a questão do cinema, e das transformações pelas quais o cinema e a indústria do cinema vem passando diante da pandemia, assim como outros campos da cultura também tiveram que ser a música, na televisão, enfim, tiveram que ser teatro, se reorganizar durante a pandemia. A gente conversar um pouquinho sobre essas dinâmicas, mas antes, falar um pouco da sua trajetória de pesquisa, um pouquinho tão interessante e que de certa maneira, inaugura ou consolida um campo de pesquisa que é da relação cinema-memória e cinema associado principalmente às salas de cinema, tanto na sua dissertação de mestrado, onde você começa a discutir isso, e depois na tese de doutorado. Queria que você falasse um pouquinho de como te despertou
esse interesse para discutir a relação cinema e memória a partir da ida ao cinema, né? E se falasse um pouquinho da sua trajetória. Uhum. Então, na verdade, a minha ligação com sala de cinema ela surgiu um pouquinho antes de entrar para o mestrado, quando eu desenvolvi um trabalho de final de curso com uma pós-graduação lá sobre os cinemas da Tijuca. E dali eu, né, os distintos cinemas da Praça de Penha. E dali eu comecei a, né, pesquisar sobre esse circuito exibidor, que foi um dos maiores circuitos exibidores que a gente pode falar mesmo, assim, em termos nacionais, inclusive, do mesmo perímetro urbano. E tem uma questão, né, ligada à relação que as pessoas têm nas suas posturas, né, de nos seus trajetos urbanos, enfim, com os equipamentos de exibição. Então, eu comecei a pesquisar sala de cinema de rua, né, com foco primeiramente no Tijuca, claro, né, no universo carioca, da questão da exibição do Rio de Janeiro, e as práticas das pessoas de ir ao cinema, né, como que, de fato, essa ida ao cinema, que não é apenas entrar na sala e assistir ao filme, né, sentar, o ato de ver o filme, como que todo o trajeto até a sala de cinema, com uma presença de cinema mesmo, no meio urbano, né, nas ruas, nas praças, engendra uma série de possibilidades, enfim, de ligações afetivas, emoções, ocupa o espaço urbano, como que a sala de cinema ela pode ser muito mais até, né, do que uma janela de exibição. Ela pode fazer parte justamente da construção de vida das pessoas. Gente que se casa, ou que deu o primeiro beijo dentro da sala de cinema, ou que, de repente, às vezes você tem ali fatos históricos associados à sala de cinema, que são importantes, questões, claro, da indústria, a marcação urbana desse lugar, né, que é um lugar, um prédio, que é um prédio característico, muitas vezes, quando ele está na rua, né, que você passa em frente, você consegue visualizar mais ou menos, dá para distinguir o que ele é, então, o que ele fomenta no seu entorno, em termos de questões socioculturais, enfim. Então, tudo isso, na verdade, faz parte de um bojo, né, que a gente chama hoje em dia de estudos da ida ao cinema, histórias do cinema, que conta, claro, com a participação dos relatos das pessoas, né? A importância do relato, né, da experiência de vida das pessoas. Então, a gente trabalha muito com história oral, por exemplo, né? Com memória, né? Os estudos de memória, e eu, hoje em dia, tenho enveredado mais para o âmbito da nostalgia, da questão desse determinado tipo de, né, produção de memória, desse tipo de relação que as pessoas têm ao contar das suas relações com a sala de cinema, colocando, de fato, isso num cerne mais nostálgico. Não necessariamente todo mundo que vai lembrar sobre as suas idas ao cinema vai lembrar disso narrativamente, construindo isso com um teor nostálgico, né? Mas aí, hoje em dia, eu vou mais desse lado. Então, a gente tem hoje, né, no Brasil, uma série de pesquisadores, um grupo, né, forte, claro, tem várias outras pessoas, mas de pessoas que têm interesse nesse tipo de assunto, né, nesse tipo de observação sobre a sala de cinema, como esse lugar urbano, como essa janela visual, como esse recanto, né, tão diferente do resto da cidade, que você entra num outro espaço, numa outra temporalidade, você passa a ter contato com outros mundos, né, oferecidos pela tela, mas fora isso, existe todo um ritual, ou existia, né, que é o assunto aqui hoje, ou existia todo um ritual e uma questão forte, que é a presença desse equipamento urbano nas cidades, né, como marcador, por exemplo, de produção de identidade territorial, como, às vezes, um objeto de disputa política, como, de fato, um lugar que marca, inclusive,
Dá para a gente alguns sentidos, por exemplo, do modo como alguns lugares são depauperados, né? Como eles podem ser transformados em lugares vazios urbanamente. O cinema, se ele desaparece às vezes, ele é o grande promotor, não ele é o grande promotor, mas o seu fechamento pode ser o grande promotor desses esvaziamentos urbanos, porque muitas vezes são programados. Então, você tem toda uma série de relações, né, de vetores que perpassam a questão da sala de cinema. Hoje é um campo de estudo muito, muito forte, não só no Brasil, no mundo, né, em todo, que a gente tem Cinema Go Study, tem um pessoal da New Cinema History que trabalha muito com essa pegada também. Agora, no Brasil, eu não sou pioneira nisso, imagina. Quem é de fato, né? Eu posso citar dois grandes nomes de pesquisadores que são de fato inaugurais, a gente pode dizer que eles são inaugurais, que são o João Luiz Vieira, né, professor da UF, que é de fato um mentor, né, dessa geração da qual eu faço parte, pesquisadores, historiadores não somos, né, porque não somos formados em história, mas de pesquisadores sobre a história da sala de cinema e das práticas dos públicos, e o Hernani Hefner, né, que do MAN, que é o curador do MAN, então, né, o diretor do MAN agora, então, não do MAN, da Cinemateca do MAN, e são essas duas pessoas que são ali, que estão ali no front desse grande navio aí, que é pesquisar sala de cinema, que tem uma história muito cheia de uma história e as memórias, né, subterrâneas, às vezes, que a gente tenta palpar quando está fazendo pesquisa, é muito forte, né, tem relação com tudo que você pode imaginar, né? Com cidade, com pandemia, com a vida das pessoas, com política, economia, setor audiovisual, por aí vai, né? Então, assim, é um campo muito fértil, né, de estudos e muito gostoso de trabalhar com as questões da sala de cinema. Dessa relação cinema com a cidade. Nós somos de uma geração que ainda pegou muito, né, o cinema de rua, né, e o cinema associado ao estar na cidade, ao transitar, ao mover-se na cidade, etc. Diferente de uma geração mais nova que a nossa, né, que o cinema é sobretudo em espaços fechados, como centros comerciais, shoppings, etc. Queria que você falasse um pouco dessa relação, né, do cinema com a cidade, e como que, paulatinamente, e por várias questões, o cinema no Brasil ele foi deixando... Tem um artigo seu, de 2009, que você fala que o cinema foi deixando a rua, né, para ocupar o último piso do shopping, né? Então, como que paulatinamente foi se dando esse processo no Brasil, nessa relação aí cinema e cidade, que é uma relação, que você disse, muito importante, inclusive definidora, né, de identidades coletivas, de memórias coletivas, de agenciamentos coletivos, o próprio nome de um bairro no Rio de Janeiro, que é a Cinelândia, né, está associado fundamentalmente a isso, a sua história, né, como marcada por vários equipamentos cinematográficos. A gente pode comparar a Praça Tiradentes com a Praça do Teatro e a Cinelândia como a Praça do Cinema, de certa maneira, né, muito próximas, né, enfim. Então, exatamente, todo esse conjunto, né, de espaços que alguns permanecem, existem, e outros simplesmente desapareceram, no caso do Rio de Janeiro, mas também no Brasil. Que você falasse um pouquinho disso, desses movimentos que relacionam ao cinema com a cidade e depois foram transformando e, de certa maneira, privatizando o equipamento urbano para espaços cada vez mais fechados. O cinema, a sala de cinema, né, que a gente chama que a gente tem costume de falar sala de cinema, e em inglês usa-se cinema ou theater, né? Então, mas a gente usa cinema. É claro que a gente tem cinemas de shopping, né? Desde assim, a gente pode dizer, né, que de fato esse modelo
ele é introduzido realmente no Brasil, né, assim, né, mais claramente na década de 80, né, assim, mais claramente. Mas antes a gente já tinha experiências, por exemplo, de salas de cinema dentro de galerias, né? Aí já, a coisa já tinha algumas décadas já desse tipo de localização desse equipamento coletivo de lazer cinematográfico. Agora, o cinema na rua, né? Geralmente eu gosto muito dessa expressão que ela é longa, mas ela dá um pouco o sentido da sala de cinema na rua, no contexto urbano, que é equipamento coletivo de lazer urbano, cinematográfico, né? Porque a gente tem na história do cinema e na história da exibição, né? Assim, claro, dentro do contexto cinematográfico da indústria, experiências de localizações muito variadas em relação né, a espetáculos de projeção, né, e de visualização de imagens em movimento. Então, esse modelo sala de cinema, ele é um modelo que foi sedimentado, né, um modelo que vingou, né, vingou economicamente, vingou justamente porque o cinematógrafo, né, ele foi escolhido ali entre vários outros maquinários, como o maquinário que seria, né, o responsável, de fato, pela fundação dessa ideia de cinema, né, essa ideia de cinema narrativo, clássico, que a gente sabe, né, conforme a gente, né, com toda essa questão também dessa pedagogia que vai mudando de tempo em tempo, de pedagogia do espectador, como sentar, como assistir, né, a questão justamente dessa arquitetura interna da sala de cinema, a ambiência do lugar fechado, escurecido, isolado dos barulhos externos, né? Então a gente tem toda essa modelagem que ela vai se moldando ao longo do tempo, mas concorrendo sempre, né, com outras espécies de janelas ou de modos de experienciar imagens em movimento, né? De você ser espectador e de você projetar coisas. Ou, né, assistir a coisas que estão sendo transmitidas, que a gente pode falar no caso da televisão. Mas a questão da sala de cinema na cidade, o que é importante observar é que o cinema como equipamento urbano de lazer coletivo, e essa questão do coletivo é muito importante, é que ele é uma forma, é um lugar específico na cidade, tem um conceito do Foucault que eu acho muito pertinente, que ele não fala diretamente, ele não fala do cinema, ele não esclarece tão rápido, assim, tão claramente que o cinema seria, de fato, uma heterotopia, mas quando ele está explicando a heterotopia naquele texto Outros Espaços, ele cita o cinema como, né, como uma espécie de heterotopia. E ele fala também dos jardins, enfim. Mas o cinema, estando na cidade, esse lugar encravado na carne da cidade, pelo qual você passa na rua, na calçada, e mesmo que você não entre, você vai ter contato com um letreiro, você vai ter contato com um cartaz de um filme, você vai parar na porta. Esses elementos são elementos culturais, né? São elementos ali que trazem para você o cinema na cidade, né? Trazem para você a presença de uma coisa que é fundadora, né, da nossa contemporaneidade, do moderno, que habita os nossos imaginários, que habita, né, que forma os nossos caráteres, né, que forma as nossas identidades fortemente. É um viés da mídia, um vetor midiático muito, muito, muito evidente, né? Claro que hoje a gente sabe que para onde você olha, você vê telas, né? Mas se você pensar, por exemplo, numa década de 40, numa década de 50, pensar na importância desses espaços, como, exceto o jornal, mas o jornal é lido, né? É uma mídia física, né? Que você lê, tem imagem, em movimento. Mas você pensar nessa sala de cinema como esse produtor de espaço de contato e contágio, isso que é importante falar de pandemia, porque é um espaço de contágio num sentido amplo, né? Contágio emocional, porque você está dentro de... Você como audiência, como participante de uma audiência, você está dentro de uma sala, na mesma ambiência, as mesmas características de cores, no sentido de você estar
você está ali em contato com estímulos perceptivos e quem está do seu lado também. Claro que vocês vão, cada um vai processar da sua forma. Mas existe uma participação do espectador e uma relação desse conjunto que a gente chama de audiência, que quando a gente pensa na sala de cinema e no coletivo, e estando isso à beira das calçadas, tendo, né, você está passando pela calçada e você pode, a qualquer momento, adentrar, quando você tem dinheiro para pagar o bilhete, claro, adentrar nesse espaço outro, nessa dobra, né, uma espécie de dobra desse real citadino, dessa luz citadina, desse ritmo citadino, e entrar num outro ritmo para ser estimulado por outros tipos de, enfim, né, de estímulos visuais, sensoriais, outras sensorialidades. Imagina como uma cidade quente do Rio de Janeiro, quando a gente começou a ter sala de cinema com ar-condicionado, né? Isso revoluciona, de fato, uma certa relação do seu corpo com ambientes públicos, com ambientes coletivos da cidade, né? Você tem ali um fresquinho. Muita gente, por exemplo, não ia ao cinema, mas ficava parado na porta de determinados cinemas para receber um fresquinho dali. O cheiro. Então, tudo isso, e claro, evidentemente, o filme lá dentro, né? Então, tudo isso faz com que a sala de cinema, estando nas calçadas, né, a sala de cinema de rua, ela seja, de fato, algo que está muito próximo dessa ideia de dobra de um real, dessa ideia de um outro espaço. Aí, se você sai da sessão, né? Antigamente saía da sessão, era cegado, né? Você ficava cego com a claridade, né? Uma questão de diferenciação mesmo em relação à ambiência, percepção. Então, você tem todos esses aspectos que estão ali reunidos, que, claro, né? Entre outros sentidos, fazem da sala de cinema uma coisa muito importante, estando na cidade, um elemento muito importante na configuração dos espaços urbanos. Fora as questões do entorno, né? É muito interessante, por exemplo, as observações existe uma urbanista que já morreu, muito interessante, a Jane Jacobs, que fala muito da questão dos olhos, de uma variedade diversificada. As cidades, elas precisam ter motivações para que as pessoas habitem, né, os espaços, para que as pessoas ocupem os espaços, andem pelas ruas. E o cinema, a gente pode considerar o cinema como um olho, né, como um tipo de elemento que, estando na beira da calçada, pode promover também uma vida urbana profícua no seu entorno, né? Tem bares, você sai da sessão, aí tem pipoqueiro na porta, sessão até mais tarde, tem restaurante, tem livraria. Alguns lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, e claro, não só no Rio, outras cidades do Brasil, preservam isso, né? Conseguiram manter essa dinâmica de salas de cinema de rua. Mas o mercado, não apenas o mercado cinematográfico, né, que é uma questão mesmo de investimento, para você também economizar, né, em termos de espaço, e também de você poder oferecer mais filmes no mesmo metro quadrado, né? Então você tem o fenômeno da divisão de grandes cinemas em várias salas, ou de fato da fundação de multiplexes, né, que tem esse sentido. No Brasil, a gente tem essa característica muito interessante, que é do shopping center, né? Que muitas cidades são, né, claro, reféns da motorização, né, do país, né, que é uma questão, né, que não tem nada a ver exatamente com o cinema, das cidades, as configurações urbanas que vão apostar no carro, e claro, o shopping center como esse lugar fortificado por questões, claro, de segregação socioeconômica, né, evidentemente, socioeconômica, racial, né, a gente sabe desses aspectos todos. Então, o cinema, ele vai ser, entre aspas, sequestrado para dentro desses espaços. O que não acontece muito em outros países, por exemplo, você tem multiplex na França, na rua, né? Então, tanto que essa ideia de cinema de rua, quando a gente vai para alguns congressos e fala, algumas pessoas não entendem. Mas como assim cinema de rua? Por que vocês precisam colocar esse de rua? Ou então o pessoal do Sul que usa cinema de calçada? Por que eles precisam usar essa expressão? Porque a gente tem outras configurações do lugar do lazer, né? O nosso lazer burguês, né, ele é muito trancafiado, né? Em espaços privados, em espaços programados, em espaços segregados.
né? E aí você, de fato, o cinema sai da beira da rua por diversas questões, segurança, questão mesmo de maximização dos espaços. A gente não pode esquecer da especulação imobiliária, principalmente Uhum. numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade espremida, é uma cidade, né, pequena, então o metro quadrado é caro, né? Principalmente na Zona Sul, que ficou valorizada ao longo da história. Mas, enfim, então o cinema. Mas quando a gente tem a sala de cinema na calçada, né? Estando presente como um elemento, como um prédio urbano, e mesmo dentro de galerias, a gente tem uma relação muito próxima que é com essa urbanidade, com esse dia a dia, com esse quente, né? Que, claro, você vai entrar nesse cinema, você vai experimentar outras sensações. Mas o fora, ele está mais próximo ali da vida normal. Não que no shopping não haja vida normal e que o cinema no shopping não tenha o seu valor, não é isso. Mas é porque no shopping existe mais programação, né, em relação aos seus trajetos. Há menos espaço para os acasos, né, para os encontros com o outro, né, de fato, a alteridade. Você não vai passar por tantas, né, você minimiza ali as chances de se deparar com um desconhecido, porque são espaços fortemente vigiados e não entra qualquer um. Né? Claro que a gente tem que se lembrar sempre que o cinema sempre foi um negócio. Na sala de cinema também não entrava qualquer, não é, entre aspas, qualquer um, né? Você, para entrar, tinha que pagar, a não ser que você tivesse amizade ali com o pessoal da bilheteria. Mas tá na rua, tá na calçada. E mesmo assim, a pessoa às vezes não entra, mas fica ali no hall. Pode paquerar, pode ver o cartaz, pode saber muito sobre os filmes. A gente nem tem dinheiro para ver, mas sabe pelo o que está sendo, o que estreou. Tem cartaz, lê, passa. Enfim, tem uma dinâmica, né, de uma ligação, de um laço entre o urbano e a sala de cinema muito mais forte, de fato, do que a gente tem dentro do shopping, né? Que é um espaço naturalmente segregado, é um espaço naturalmente, né? Você tem vários empecilhos, né? Até chegar na sala de cinema, ela não está tão... E tem a questão arquitetônica, os cinemas de rua, eles têm, né? Dá para você perceber que aquele prédio é um prédio do cinema, né? E no shopping a gente, né, não tem essa característica, essa arquitetura, esse lugar tão evidente. E até em relação à pandemia, né, isso mostra para a gente também como que, às vezes, né, já está ruim porque está tudo fechado, né? A boa parte, aqui a gente tem alguns cinemas abertos. Mas se a gente perceber bem, os cinemas que estão abertos, a maioria, no Rio de Janeiro hoje, a maioria é cinema de shopping, né? Porque você tem também uma facilidade, talvez, né, não sei, né, de manter ali uma série de etapas de segurança, não sei. Tô julgando, né? E talvez o cinema de rua não consiga, porque talvez seja ter uma dinâmica mais cara para manter esses protocolos de segurança, não sei, depende da companhia também. Mas você tem o shopping, você tem vários entraves para entrar no shopping no meio da pandemia. Bom, deveria ter, né? Eu fui no shopping 2 vezes só. Assim, entrei e saí num dia que eu fui votar e foi muito rápido. Mas tinha um cara lá medindo a temperatura, você anda, você tem toda uma questão. É claro que dentro da sala de cinema a gente não sabe o que pode acontecer. A pessoa pode tirar a máscara, porque você não tem proibição para que a pessoa consuma dentro da sala, né? Então, tem essas questões também. O cinema de shopping, geralmente, ele tem mais apelo, né, para os consumos. Não que as salas de rua não tenham, mas que você tem, de fato, essa característica, né? Os grandes o combo, né? Essas coisas que as bombonières sustentam boa parte da renda dos cinemas. Né? Então, assim, a gente tem essas características que vão ali diferenciar esses tipos de equipamentos coletivos de lazer cinematográfico. Respondeu perfeitamente. Não sei se eu te respondi. Que a Glória fez aqui, de que maneira a volta às salas de cinema será prejudicada com os temores ligados à pandemia. Eu vou deixar essa pergunta para daqui a pouco, tá? Eu já uma pergunta excelente e ela fez um comentário muito bom, dizendo que a magia da ida ao cinema está no imaginário coletivo também, né? Então ela fez essa questão, mas eu antes queria puxar um pouco da história,
né? A gente viveu no Brasil também uma pandemia entre os anos 1918 e 1920, mas sobretudo 1918, da influenza, que ficou conhecida como gripe espanhola. Queria que você falasse um pouquinho, né, daquele momento, e aí a gente pode, né, começar a responder a pergunta que a Glória coloca, mas assim, ver um pouquinho naquele momento, como é que ficou, ou se ficou, não ficou interditada aí na sala de cinema. Havia um entendimento naquela época que estar nesse ambiente fechado, com várias pessoas, etc., poderia aí ampliar as chances do contágio, né? Aí no contágio no sentido da transmissão do vírus, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, se aí a expressão da Glória, né, se esses temores, ou vou usar outros termos, né, se formas de prevenção, né, também foram pensadas naquela época, né, e de que maneira se comportou a indústria cinematográfica, o mercado cinematográfico nesse momento. Olha, por incrível que pareça, existem pouquíssimas pesquisas que associam sala de cinema e gripe espanhola, né? A gente não tem muitas pesquisas consolidadas, né, no mundo sobre esse tema. Tem algumas coisas, tem relatos dessa relação em livros que falam sobre a história da gripe espanhola. Tem, claro, né, notícias de jornal, isso tem muito material de arquivo. Então, a gente tem, de fato, um bom material, mas pesquisas consolidadas ali, né? Um grande livro que, por exemplo, que consolide, né? Que fale, né? Que faça uma compilação, por exemplo, né? De fatos históricos ligados à sala de cinema, à lazer cinematográfico e gripe espanhola. A gente tem pouquíssima coisa assim evidente, né? Mais substancial. Do Rio de Janeiro, né, o que a gente tem é que nessa mesma época, eu só vou tirar minha gatinha aqui antes que ela derrube o celular. O que a gente tem é que nessa época, 1917, 1918, a gente já estava ali essa relação a Rio de Janeiro, por exemplo, ela era uma década bem confusa, tá? Muitas aberturas e também muitos fechamentos, muitos cinemas efêmeros, muito cinema que pegava fogo, muito cinema que não dava não era cinema, né? A gente pode chamar de palco e tela, cine-teatros, né? Alguns espaços que tinham também outro tipo de atração de circo, enfim, né? De circo em geral, né? Pessoa engolindo espada, cantores, show de dança, orquestra, enfim. Essa década já era uma década confusa, né? 20 vai mudar um pouquinho isso aí, porque você tem uma coisa mais clara da indústria e da exibição mais organizada, né? Como de fato, dos setores mais organizados, empresarialmente, inclusive, da história do cinema. Mas essa década de 10, ela já era confusa. É claro que a gripe espanhola vai trazer preocupações, mas a gente não tem relato, né, de políticas públicas e de orientações mais específicas ligadas, se tem, eu desconheço, ligadas à prevenção, né, da doença, né, os modos como a gente poderia, né, estar nesses espaços de forma segura. O que tem, que eu sei mais, né, que eu posso te dar mais detalhes, são relatos desses lugares como lugares de contágio. E também uma certa resistência de exibidores em fechar, tá? Por exemplo, dá para a gente ver em algumas cidades uma certa presença da polícia impedindo determinadas sessões, né? Não deixando que as pessoas entrem. Mas uma pressão muito forte, inclusive política, dos exibidores para reabrir. Tem um episódio muito interessante, que eu falo dele num texto que eu escrevi para a revista Exibidor, que, né, fui a primeira a escrever sobre isso, imagina, porque isso é fato público reconhecido, mas eu tomei para a gente pensar essa questão da pandemia hoje. Que foi um caso de um cara chamado Harold Edel.
eu botei aqui para não esquecer o nome dele, Harold Eder, que ele era o dono, né, ele gerenciava, ele era o manager, né, do Strand Theatre, que era um dos cinemas principais ali da Times Square. Esse cara, eles ficaram fechados por algum tempinho, assim, muito raro, um tempinho muito raro, muito breve, uns 2 meses, 3 mesezinhos, e resolveram reabrir no meio da pandemia da gripe espanhola. Tinha essa coisa, né, da polícia evitar, mas aí depois liberava, então tinha uma coisa muito concreta, né? Olha, lockdown, tá fechado, não pode abrir esse determinado tipo de comércio. E as pessoas abriam, as pessoas iam. E esse cara fez uma que é, assim, é impressionante o que aconteceu. Ele era um jovem promissor, né, da Broadway, né, dali da galera, né, do entretenimento da Times Square. E esse cara, simplesmente, ele resolveu reabrir com um lançamento de um filme do Chaplin, o cinema, na época, bem no meio da pandemia, da gripe espanhola. E ainda fez uma série de apelos e parabenizou na imprensa, conseguiu notinha, para as pessoas corajosas que estavam indo ao cinema dizendo: o cinema é a coisa mais importante. Eu tenho mais amor pelo cinema do que pela minha própria vida. E as pessoas iam. E ele parabenizou, né? Nota no jornal, assim, tem esse documento histórico que a gente lê hoje e fica assim, gente. Negacionista, né? Ele deve ser o tataravô de algumas pessoas que a gente vê falando alguns absurdos hoje na televisão, né? Eu não vou falar nomes. Mas, enfim, ele falou, deu parabéns, que beleza, vocês têm amor real pelo cinema, coisa assim, né? Vocês foram para o cinema a despeito da possibilidade de serem contaminados. Esse cara morreu, né? Ele morreu, ele pegou a influenza e morreu. E isso foi um grande choque na Broadway, naquele ano, acho que foi qual? Deixa eu ver que foi o ano, foi 18 ou 19. Foi 18. Ele morreu em 18, não chegou nem a morrer em 19, ele morreu em 18 mesmo, né? Porque 19 ainda tinha ali os resquícios da gripe, estavam lá ainda, né? Mas ele morreu logo. Choque, porque ele era muito jovem, ele não tinha nem 30 anos. E ele era um cara assim, o promissor. Então, isso mostra pra gente como a gente tem também, nesse sentido, aí vou puxar para hoje, não é tão simples falar de sala de cinema e pandemia, né? Sala de cinema e contágio de doenças. Nem falar sobre sala de cinema e tragédia. Sala de cinema é um lugar que tem só história bonita. A história da sala de cinema demonstra pra gente que a gente tem algumas tragédias, algumas confusões, alguns fatos muito tristes relacionados a ela. E hoje, em relação ao Covid, não é tão fácil, porque, imagina, a população é muito maior, esse negócio em escala mundial é muito maior, né? O Covid, né? Muito maior em termos de escala. E a gente tem outras práticas, né, de sociabilidade ligadas ao lazer cinematográfico. A gente sabe, né, por relatos da história, que as pessoas não comiam tanto dentro da sala de cinema, né? Não tinha essa de você ficar comendo. Tinha baleiro, né? Tinha a pipoca, ela passou a ser, né, lá um dia importante. Você podia fumar, né? Eram outras práticas. Hoje em dia, a gente dentro de uma sala de cinema, as pessoas comem absurdamente, não vão ficar de máscara. Até porque a bombonière, ela é importante. Você tem que vender coisas à bombonière, senão a sala de cinema não se sustenta, né? E não, isso foi só um parênteses que eu abri para dizer o seguinte: não é 1918, né? A gente está numa outra era. A gente tem mais gente, a gente tem outras práticas, sociabilidades diferentes, né? A própria ocupação urbana é diferente, o modo como a gente transita pela cidade é diferente, você tem muito mais gente. E a sala de cinema, em relação à doença,
ela pode sim ser um lugar de foco, né? Ela pode ser um lugar, mas talvez, aí a gente vai para uma pesquisa que não está feita, tem alguns organismos, algumas instituições que tentaram traçar algumas evidências, e tem toda uma participação também da indústria, dos exibidores, tentar convencer que não, a sala de cinema é mais segura, por exemplo, com um restaurante, evidentemente, se tiver fechado. Mas tem muito angu, tem muito caroço nesse angu, né? Por exemplo, quando a gente pensa em pandemia e sala de cinema, como que fica a vida de um exibidor se você não tem o que mostrar de lançamento? A gente teve com a Covid, está tendo, né, uma série de atrasos nas produções, cancelamentos de produções. A gente teve uma série, por exemplo, o James Bond, né, o filme novo do James Bond, não foi estreado. Ele vai ser estreado agora em abril. Mas será? Está programado. Teve um episódio agora com o Mulher Maravilha que foi um ufa, mesmo assim não alcançou de fato o que poderia ter alcançado, realmente ainda, mas foi um ufa, né? Porque você teve ali em setembro uma série de cinemas retomando de forma um pouco mais evidente e um suspiro maior, né? Um fôlego maior da indústria, que as pessoas, setembro, outubro, novembro, principalmente nos Estados Unidos, foi muito bom, assim, muito bom. Dentro das limitações, foi um mês bom em termos de retomada das audiências, né? Em termos de ocupação das salas de cinema. Mas a gente não tem muita certeza das coisas, então não tem muita. A gente fica um pouco meio à deriva, porque também faltam evidências, né? No sentido de pesquisas mais claras, com fundamentação científica, voltadas especificamente para a sala de cinema. A gente sabe, por enquanto, que eu tenho alguns dados aqui, que a NATO, que é a National Association of Theatre Owners, eles fizeram um estudo, que é dos Estados Unidos, eles concentram 400 empresas, mais ou menos 400 empresas exibidoras, e eles lançaram um guia, né, um guia para esses cinemas. E aí tem 400 empresas exibidoras associadas, e eles têm uma consultoria de pesquisadores da Columbia University e da UCLA, para dar um respaldo científico para a coisa. Mas a gente não teve, por exemplo, uma determinação ou uma coisa clara, evidente, dizendo como é que a sala de cinema se comporta, porque não é igual ao teatro, né? Em termos de duração, inclusive, teatro a gente não come dentro do teatro. Raramente a gente come dentro do teatro, né? Agora, a gente fica entre a cruz e a espada, né? Porque, por exemplo, uma das grandes, os grandes argumentos que a indústria cinematográfica exibidora, né, que os exibidores têm falado, têm trazido, é que por que abriu o templo religioso e por que abre restaurantes muito fechados, porque as pessoas ficam fechadas, às vezes, num condicionamento muito aglomerado, comendo, abrindo a boca e falando, e não abriu o cinema. Porque, de fato, na sala de cinema você geralmente senta e fica calado assistindo ao filme, geralmente, né? Calado assistindo ao filme, né? E come uma pipoca, bebe alguma coisinha e tal. Você não fica conversando, interagindo o tempo inteiro como você fica num restaurante, né? Como teatro não, porque teatro você também fica, né, mais restrito ali, não fica interagindo, e você também não come. Você não come. Agora, tem uma série de protocolos de segurança que vão variar, né? Que vão variar de lugar para lugar, de país para país, de cidade para cidade. A gente, no Brasil, teve houve algumas resistências em relação a fechamento. Alguns lugares, inclusive, bem no iníciozinho da pandemia, tentaram fazer exceção. Tem álcool em gel, distanciamento, dá para fazer. Só que não é bem assim, né? Existem regras e protocolos de segurança e de questões de saúde pública que a gente precisa saber melhor. Acho que o cinema ele precisa, de fato, de uma consultoria científica, né? Para saber, inclusive, a sua espacialidade, estudar o seu próprio espaço, porque os cinemas variam em relação ao tamanho, variam em relação, né, à distância entre os assentos, né? Então,
é tudo para ser estudado. O rol, às vezes, é muito diferente um do outro. Onde está esse cinema? Qual região que esse cinema está? Essa região está sendo muito afetada pelo Covid? Quanto de óbito, quanto de infecção, de porcentagem de infecção você tem naquela cidade? E aí a gente vai para um outro lado que não escapa de nada de quando a gente fala de história da sala de cinema ou de sala de cinema, que é questão local. Né? Um cinema nunca vai ter uma relação da exibição, do espaço da exibição, nunca vai ser exatamente igual como é no do lado, ou até às vezes na mesma rua. Né? Então, a gente tem perfis, dinâmicas, situações muito específicas. E aí, é claro que a história também, ela vai mostrando isso pra gente, mas mais do que isso, quando a gente começa a fazer pesquisa historiográfica, quando a gente começa a remexer na história da exibição, a gente vê como que tem essas especificidades das localizações. E é claro que quando a pandemia terminar, né, quando a vacina vier, a gente vai ter muita história para contar, ou muita memória aí para ser, né, ali produzida, né, para ser ali trocada, né, sobre essas dinâmicas específicas que cada local experimentou. A gente não pode pegar, por exemplo, um cenário dos Estados Unidos, que tem não sei quantas mil salas de cinema, e aplicar o que aconteceu lá, o que aconteceu no Brasil. Né? Até porque a gente tem outros tipos de relação, por exemplo, de espacialidade, onde está esse cinema, o número de salas. Agora, a questão sanitária, o que falta, de fato, é um certo compromisso, talvez, né? Uma certa orientação, claro, diante das especificidades locais, tendo em vista também os contextos que estão, né, que esses locais estão experimentando com a Covid, mas é uma orientação geral sobre o que pode acontecer numa sala de cinema, né? O que pode. Porque, claro que a gente não sabe muito sobre essa doença, né? A gente tem muitas dúvidas ainda, formas de contágio, prevenção, mas existe uma certa falta de estruturação, por exemplo, no Brasil, de um organismo como esse, por exemplo, da NATO, né? Algo que venha, né, fortalecer, é claro, falta de organização de políticas públicas, os próprios exibidores, né, que ficam muito perdidos, pequenos exibidores que não têm tanto fôlego para fazer, como, por exemplo, o que as grandes marcas, né, o que as grandes empresas estão fazendo, que é o X-Block, que é na compra do bilhete, você escolhe seu assento e automaticamente já bloqueia os assentos que estão ao seu lado. Não atrás e não à frente, mas ao seu lado. Né? Então, você pode comprar, às vezes, 2 cadeiras. Se você tiver mais dinheiro, você compra 2 e você bloqueia mais espaço. Mas não é todo exibidor que tem acesso, que tem fôlego, né, de dinheiro, né, de estrutura para promover isso. Tem salas muito pequenas, como funciona? E quem vem em salvaguarda, né, quem vem para, de fato, salvar os pequenos exibidores? O Joia fechou, né? O Agnana não conseguiu, o Rafael ele não conseguiu dar conta, né, do Cinema Joia, que é um cinema desse tamanho em Copacabana. Claro que aquela sala ali, com certeza, seria um polo de infecção, né? Se de fato continuasse. Como vai fazer? Agora, teve alguma política efetiva para auxiliar? Teve algum auxílio para essa classe? Porque quando a gente fecha uma sala de cinema, não é apenas um lugar urbano que se fecha, né? São pessoas que perdem emprego, né? São pessoas, são famílias. Né? Tem alguns números aqui que assustam um pouco. A gente teve, tá, no mundo uma queda de 72% de arrecadação com cinema, né? Com ida ao cinema, né? Com venda de bilhetes. Em 2019, a gente teve um faturamento global de 40 bilhões de dólares com venda de bilhete de cinema, tá? Para ver como é que cinema faz circular grana. 40 bilhões de dólares mundialmente. Ano passado, 2020, a gente teve 11,5 bilhões globalmente. Né? Nos Estados Unidos, a queda foi de 80%. No Brasil, eu não lembro agora a porcentagem, mas a gente teve uma queda absurda também.
tendo em vista também que o nosso mercado, ele é, boa parte, ele é também né, tateado e tem exibidores internacionais operando no Brasil. E por acaso, né, outras esferas do audiovisual não ficaram tão mal. Netflix teve um aumento, por exemplo, de 61,3% no valor das ações dele. Então, assim, são dinâmicas que são com muitos detalhes, né? Que a gente tem que observar, e claro, né, a questão da história mostra para a gente como o mercado se posicionou muitas vezes, né? Na influência, claro, na gripe espanhola teve uma pressão forte dos exibidores, a indústria pressionou, mas morreu muita gente, atores e atrizes, morreu gente que foi ao cinema. Então, depende do que está em jogo. E hoje em dia, claro, como qualquer mercado que está entrelaçado, né, com três setores muito entrelaçados, que é a produção, a distribuição, a exibição, uma coisa não vive sem a outra. É claro que o cinema sozinho, ele também não se sustenta, ele não tem o que mostrar, né? E aí você tem outros problemas que vão esbarrar nisso aqui. Como eu falei, que a Netflix teve aumento, né, do valor das suas ações. Ao contrário, ela cresceu, né? Mas quando você pensa, por exemplo, em estratégia, não, beleza, a gente não pode lançar na sala de cinema com honras e pompas, vamos lançar nas plataformas de streaming e também na sala de cinema quando puder, se tiver aberto. A gente teve vários casos de filmes que foram lançados em né, em duas direções, no streaming e na sala de cinema, foi em novembro, setembro, né? Os exibidores tiraram. Claro que sim, né? Porque não tem. E as pessoas que estão ali, que não estão tão confiantes ainda, elas vão preferir claramente ficar em casa para assistir o lançamento em casa, né? Então você tem essas dinâmicas, e como o mercado hoje tem a questão do streaming, que é um concorrente, sim, da sala de cinema, mas é muito diferente, né? Assim, eu sou do time que não acredita que o cinema acaba, a sala de cinema acaba. Eu acho que não, porque tem uma experiência da tela grande que, infelizmente, na nossa casa, não sei se você seja multimilionário, tem um mega de cinema em casa, mas a experiência do conjunto, a experiência da tela grande e som. Filmes, por exemplo, da Marvel, você vê em casa, a imersão. Exatamente. Você vai ver um filme da Marvel em casa, você vai ver, a história tá lá, beleza. Mas você não vai ver, de fato, a produção, né? Aquilo foi feito para ser visto dentro de uma série de aspectos perceptivos de audição, de visionamento, né? De emoção conjunta, de questões de fã, né? Do lado de pessoas que estão vibrando também, né? Ali você tá ali, né? Vendo um filminho, no seu ambiente doméstico. Que você, por melhor que seja televisão, 4K, não vai ter, de fato, a mesma potência que uma tela grande, por exemplo, a IMAX tem. Obviamente que não. Então, é uma indústria que também está sempre em mutação, né? Por isso que a questão que você botou o fim do cinema, né? O nome da live, que é, de fato, o nome de um texto. Eu escrevi. Ai, gente, já apagou meu computador. O que eu acho? Eu nunca sei o nome das coisas. Nem o nome do artigo, nem o nome do livro, tá? Daqui a pouco eu vejo. E, na verdade, é o nome de um livro, né? Porque o cinema, ele está sempre anunciando o seu fim. Desde que você vê cinema, o cinema está dizendo que está morrendo. Tá? É uma coisa que está sempre em crise existencial. Sempre esteve. Sempre esteve. E é uma com a TV, né? Sempre quis existir. Com impresso. Livros. Exatamente. Uhum.
manifestações cinematográficas ou, mais amplamente, outras experiências as salas de cinema. Eu tô te ouvindo. Você me ouve? Você me escuta? Não? A Glória tá dizendo que meu microfone não tá muito bom. Ah, do entrevistador. Ah, tá. Não, eu tô ouvindo bem. Entrevistador. Porque sem óculos eu não consegui ver. Ó, tá cortando o seu áudio que estão dizendo. Não sei por quê. Eu te ouço bem. Tá. Uhum. Eu vou tomar a sua pergunta. Não. Esses patrimônios urbanos. Olha, em relação a políticas públicas, né, vieram em socorro, né, de salas de cinema pelo mundo afora, eu não sei te relatar assim de cada país, né? Assim, eu sei algumas coisas que aconteceram. Existiu, como sempre, né, a França, né? Ela sai sempre na frente, né, dessas questões mais, entre aspas, protecionistas em relação ao cinema, mas tem relatos, né, de pensamento, né, do que fazer, de como auxiliar, não apenas o cinema, mas a cultura, né, o setor cultural. Agora, teve uma questão que logo quando reabriu, logo quando eles começaram a ter novamente sessões, muito interessante, por exemplo, em alguns mercados, que foi um certo alívio, e até uma coisa muito interessante, de pessoas de filmes nacionais, filmes, né, da casa, né, de filmes do próprio país, sendo mais vistos. Porque por conta da falta de lançamentos de títulos norte-americanos, hollywoodianos, né, de Hollywood, muita produção, muito pequeno distribuidor conseguiu deixar os seus filmes mais tempo em algumas salas, né? Então teve esse caráter interessante. Isso aconteceu na China, que teve eu não lembro agora o nome do filme, que teve um blockbuster. Assim que eles no Japão também teve um caso parecido, acho que foi na China, um blockbuster, que assim que eles reabriram, de fato eles reabriram muito antes de todo mundo, teve uma certa euforia e deu renda, né? Se sustentou. Tanto que a China fechou o ano passado como o melhor mercado para filme, né? Para sala de cinema. Interessante. Saiu à frente dos Estados Unidos, que está sempre no topo da liderança. Agora, claro que em relação à política, o que eu sei, o pouco que eu sei do que aconteceu por aí, é que, de fato, alguns estados vieram em salvaguarda, mas não apenas do cinema, pensando, de fato, os trabalhadores da cultura, né? Porque cultura movimenta muito dinheiro. Esse pensamento torto de que cultura é algo de maluco, né, isso não faz o mínimo sentido.
na contemporaneidade, que a gente tem um entretenimento como né, do ganha-pão das indústrias, as megacorporações, que tem milhões de empresas de comunicação e de entretenimento das parcelas, que fazem bilhões e bilhões de dólares por ano. Então, assim, esse pensamento sobre cultura, claro que isso eu estou falando dos grandes, mas tem o pequeno, que movimenta a economia local, né, que movimenta, por exemplo, a economia do bairro. Então, é uma visão muito míope, né, de um Estado, enfim, né, do Estado falando em geral, né, estou falando, pode pensar em nível municipal, pode pensar no estadual, no federal. É muita miopia e muita burrice, às vezes, até não sair em salvaguarda desse pequeno setor, né? O grande também, o grande precisa, porque tem gente trabalhando, né? Tem gente trabalhando, tem trabalhador, né? Mas o grande, ele tem de onde tirar, às vezes, né? Ele pode passar, às vezes, por uma crise, porque ele sabe que ele, fazendo parte de uma grande corporação, ele tem mais estrutura, ele tem mais calço. Pode ser que ele né, morra, pode ser que ele vá embora, como a Cineworld, ela teve que parar, né? Ela acabou. Mas você tem algumas estruturas de megacorporações que tem mais estrutura empresarial e comercial e mais salto, dinheiro em caixa, vai perder bilhões, algumas vão falir, mas você tem ali, pode passar por uma grande crise, você tem como se reinventar mais, você tem mais poder de fogo. Poder de barganha, inclusive, né? De barganha de filmes, você tem uma relação, por exemplo, com distribuidores diferente, você lança, né, filmes mais bombados, o seu cinema às vezes é a grande vitrine de lançamento de algum filme, como, sei lá, um Mulher Maravilha, um James Bond. Então você tem uma relação comercial, às vezes, mais sustentável, digamos assim, economicamente. Agora, o pequeno não tem que contar. O pequeno é complicado, né? O pequeno exibidor e o pequeno distribuidor. O distribuidor de filme independente, por exemplo, o pequeno produtor, né? Para esses pequenos, a gente não viu efetivamente uma coisa muito nítida no Brasil. Não teve, né? Não teve. Tanto que o Joia fechou, o Estação reabriu e fechou de novo, né? Não conseguiu levar. Então, assim, existe uma série mas a gente sabe que em outras experiências, por exemplo, na França, nos Estados Unidos a coisa ficou meio complicada, mas tem ali, né, uma certa união também empresarial, tem, né, um outro aspecto, né? Você tem uma organização ali um pouco diferente, é mais industrial a coisa. Pequenos exibidores que precisam, porque são donos de pequenos comércios. Né? Ele é um pequeno comerciante, né? Mas não é só uma padaria, nada. Não estou falando mal das padarias, mas ele não está ali apenas vendendo no varejo uma coisa. Ele é um lugar de produção de sonhos. Ele é um lugar de encontro. Ele é um lugar que marca a identidade das pessoas. Ele mexe com os imaginários. Ele é responsável, às vezes, por uma decisão que uma pessoa vai ter ao ver um filme, ela vai sair dali diferente. Eu posso comer um pão e ficar diferente, depois ir à padaria. Mas quando eu vejo um filme, aquilo pode reverberar na minha vida e será tempo depois por causa daquela sessão específica. Porque eu conheci alguém ali depois da fila, antes da fila, porque eu saí dali e falei sobre o filme, conversei sobre o filme, porque eu saí chorando do filme, alguém falou comigo. Enfim, você tem uma série de aspectos que a sala de cinema traz, né? E de participação também na cidade, que, é claro, outros comércios também podem trazer isso, mas é uma relação que vai mexer com os nossos imaginários e com as nossas identidades citadinas, com as nossas características ali, né, marcações identitárias e lugares de sociabilidade muito específica, que é da partilha de narrativas, de imaginários, de sonhos, que a gente pode ter em outros lugares, claro. Mas não com essa força que um filme imprime em nós, ou que aquela sessão imprime em nós, o que a gente sentiu, da sensorialidade que a gente experimentou. A questão da experiência, que é a grande palavra, né, do capitalismo cognitivo, do capitalismo da experiência, enfim, eu acho que esses governos que, de fato, não percebem que o cinema, a sala de cinema, pode ser, de fato, um grande catalisador desse tipo de, né, pensamento sobre experiência, que pode ser, claro, se a gente tiver numa economia bem capitalista,
que pode ser, inclusive, instrumentalizado, é tiro no pé. É tiro no pé, né? Então, a gente tem, sim, algumas ajudas, né, que aconteceram ao redor do mundo, que vieram com esse tino, né, pensando no pequeno, porque o grande ele tem mais estrutura, a infraestrutura ele tem onde se segurar. Claro que existem falências. Mas eles falem aqui, depois eles se associam também para o outro, né? A indústria cinematográfica sempre foi meio que de um come o outro, um associa o outro e assim vai, né? Os cartéis, eles nunca deixaram de existir também. Mas o pequeno não tem esse poder de fogo. O pequeno não tem tanto caixa, ele precisa daquela bilheteria do cotidiano. Então, como fazer? Precisa de auxílio, né? Ou um fundo, né? Talvez fundo privado, que tenha das associações privadas, que a gente não tem exatamente isso aqui no Brasil, mas um fundo, né? Que a gente tem grana em caixa, né? Grana do audiovisual, pensar em políticas públicas de fato de salvaguarda, né? Principalmente para as pessoas que trabalham nesses ambientes, né? Os trabalhadores do audiovisual. E aí a gente não está falando especificamente de cinema de setor de exibição, a gente está falando da questão da produção e da distribuição. Que foi tudo, o gargalo foi com todo mundo, para todo mundo. Agora, é claro que sempre o pequeno sai em desvantagem, né? Porque ele tem menos estrutura, ele precisa daquilo ali de uma certa continuidade, de uma vida de produção, né? De uma vida ali de venda, de produção, distribuição e, né, ali visualização do produto, consumo desse produto nos seus pontos de venda, que podem ser a sala de cinema e também tem no streaming, né? A questão do streaming foi uma grande salvação para muita gente. Salvou muita gente, mas o exibidor, tirando alguns casos de exibidores que fizeram, né, algumas experiências muito interessantes, ter uma programação online, né, a sala de cinema, né, ter ali uma cartela de filmes que você pode assistir online. Os festivais, muitos, né, boa parte deles migraram, né, para esse lugar online, né, virtual. Os festivais, muitos festivais interessantes, né, aconteceram, muitas mostras aconteceram na internet, né? E plataformas de streaming e sofisticação desses canais. Então, houve algumas saídas alternativas que as pessoas tentaram encontrar, né, para tentar se safar e não deixar a peteca cair como um todo. Mas é claro que a sala de cinema física foi comprometida, está sendo comprometida, né, ainda, né, e vai ser, porque tão cedo essa coisa vai passar, né? Sem uma vacinação em massa da população para todo mundo, né, sem exceções, né, vai ser difícil, né? Porque, mas eu sou de uma classe alta, eu posso ali pagar para tomar uma vacina e vou poder ir para o meu cineminha. Mas o cara que trabalha na bilheteria, ele também está vacinado, né? A moça que está limpando na empresa de faxina, que faz a limpeza do banheiro de cinema, ela precisa estar vacinada, porque senão não dá conta. Então, como é que a indústria, como é que o setor vai sobreviver se ele precisa de uma física, né? O cinema ele precisa de uma física, o encontro ele é necessário, e o streaming não vai, né? O streaming não vai substituir a tela grande. Claro que a tela grande ela sofreu o impacto, ela vem sofrendo impacto há muitos anos, muito. Aí você perguntou o que é o cinema. Eu não sei responder essa pergunta, né? Porque esquecer ler cinema é uma coisa, deixa lá no Gramazan. Mas porque o cinema ele se configurou de uma forma, gente, que consolidou de uma determinada forma, de um determinado modelo que se consolidou. Só que esse modelo, ele tem ali relações com várias outras mídias. E não apenas com mídias, com relações com outras tecnologias. E como mídia é tecnologia, né, como mídia ela é histórica, como mídia ela é sociocultural, as mídias nunca vão ser sempre as mesmas coisas, né? Elas mudam, elas mutam, né? Elas ganham outras caras, elas convergem, elas são atravessadas por outros fatores tecnológicos, humanos, disponibilidades.
Então, a gente tem uma múltipla participação de vários vetores aí, que a cada momento vão dar características diferentes para as nossas mídias. Agora, é claro que aquela grande, ela é forte ainda, né? Ela é vitrine. Ela é vitrine, ela é importante para as pessoas que a gente falou. E o cinema na cidade ele é importante para um festival, por exemplo. Né? Imagina um festival de cinema que tem um tapete vermelho, você vai fazer onde? Onde as pessoas vão passear no tapete? Né? Online? Tá, beleza, dá para fazer, mas existem diferentes mídias e propósitos, dá para conviver. A pandemia veio acirrar uma modificação e umas reorganizações do mercado que já estavam em pleno vapor, tá? Então, essa pergunta, tanto que o livro, né, que dá o fim do cinema, que a gente roubou essa expressão, a gente cita essa expressão no artigo que eu escrevi, no capítulo do livro que eu abri aqui e já pagou de novo. Um capítulo que a gente escreveu para um livro do Intercom, que foi lançado depois de uma live que a gente fez para a Cátedra Intercom, a convite do GT de Cinema, eu e Pedro Butcher, nós fizemos uma live sobre essa questão, e aí eu vou para a sua fala da ontologia do cinema. Né? A gente falou um pouco sobre essa questão do que é o cinema, que fim é esse que está sempre sendo anunciado, e agora a gente está bem mais forte, né? Essa preocupação. O nome do livro é Desafio da Comunicação em Tempo de Pandemia, O Mundo e Muitas Vozes. É um livro que foi lançado pelo Intercom, a data foi no ano passado, tá? Claro, em 2020, no finalzinho de 2020. E eu, Pedro Butcher, e as coordenadoras do GT de Cinema, que é a Luísa Alvi e a Luísa Svarg, a gente escreveu um capítulo a 8 mãos, que se chama O Fim do Cinema, uma pergunta. A reconfiguração do circuito cinematográfico sob a pandemia. A gente fez uma espécie de passeio sobre essa grande questão do cinema estar sempre anunciando, falando de sala de cinema, anunciando sua morte. E o que é cinema, né? O que a gente pode chamar de cinema? Isso aí é uma grande confusão teórica. Isso aí é briga de cachorro grande. Porque você tem alguns autores que defendem que para ser chamado de cinema tem que ter projeção, não pode ser transmissão. Né? Há outros autores que defendem a questão da película, que já não é mais, né? Então nem seria, se a gente puder parar para pensar, se a gente for se a gente for de fato ali observar muito especificamente, uma lupa muito, muito, muito grande, nem seria mais cinema então, né? Até porque nem mais cinematógrafo há muito tempo. Né? A questão, então, na projeção e da experiência em conjunto é que daria esta cara. Né? Agora, em questões tecnológicas, o cinema, como a gente conhece, né? O cinema narrativo, o equipamento, a situação do cinema como a gente conhece, da sala, né? Do auditório, que tem um pé de frente, tem um projetor atrás da nossa cabeça, nem sempre foi assim. Quem trabalha muito com isso é o Rafael de Luna das projeções por transparência. O projetor está atrás da tela, ele não está sendo projetado atrás da sua cabeça. O filme está sendo projetado à sua frente, na verdade, ele está atrás da tela. Você tem relatos de salas de cinema que são assim. E outros maquinários, né? E outras experiências de visualização de imagens movimentos, às vezes individualizados, como um stop, às vezes, né, coletivamente, num cinema, mas projeções de outras esferas, de Lanterna Mágica, enfim. Agora, é claro que o cinema ele traz para a gente a impressão de realidade, né? A impressão de movimento, é um grande espírito, é um grande outro mundo que está ali na tua frente e você não consegue apalpar, nem consegue ter uma mágica, você não vê de onde ele está saindo. Às vezes, porque às vezes o projetor está à mostra. Enfim, então você tem a televisão, ela durante muito tempo o cinema e a televisão compartilharam equipamentos, por exemplo, de filmagem. As câmeras, elas eram muito, né, ali próximas. Então, tem uma genealogia, né, do cinema e das questões audiovisual muito intrincada, né? As coisas não são tão lineares. Por exemplo, se não fosse a indústria armamentista, alguns desenvolvimentos de disparadores, por exemplo, a gente não teria
sido a máquina do cinematógrafo, né? Você tem outras intervenções de outros maquinários, de outras áreas que não tem nem relação com a gente, assim, mais evidente, que fazem parte né, das nossas festinhas, né? Então, o cinema ele sempre foi muito híbrido nesse sentido. E sempre esteve em mutação, assim como a experiência, assim como o modo como as pessoas experimentam né, a sua possibilidade de visualização de imagem em movimento. Então, não é uma coisa que estacionou, claro, que vigorou durante muito tempo. A televisão veio, né, como, de fato, um grande, você sabe falar disso muito melhor do que eu, um grande elo, né, claro, né, de ligação, de formação, principalmente no Brasil, formação de uma identidade nacional, uma domesticação do lazer, enfim. Mas o cinema continuou nas ruas, ele tem sua função, né? Tanto que o shopping tem a sala de cinema como uma grande estrela ali, né? Um shopping sem sala de cinema não é um shopping completo, né? Ele perde muito em atratividade, né? Então, ele é importante, ele é importante. E há um streaming hoje que você tem, e que já é outra coisa, né? Ele não é nem só televisão, ele é audiovisual, mas ele também, ele é internet, ele é digital, ele é da esfera das mídias digitais. Então, você tem umas características muito híbridas e claro que há participação de uma na outra, né? Porque esse pensamento arqueológico, né, dessa questão mais heterogênea das mídias, acho que ela é mais profícua para a gente pensar nesses aspectos de formação ontológica, digamos assim, né? Mas numa não origem, e é mais um baralhamento de aspectos, né? Cruzamentos, interrupções, continuidades, rupturas, ressurgimentos, aproveitamentos, fusões, do que de fato nasceu essa mídia e fomos, né? E essa acabou. Né? Às vezes uma mídia acaba, ela é retomada. Se você para pensar, por exemplo, a gente sabe que quando a gente está falando de experiência individualizada, de visualização de coisas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no óculos, nessas experiências de realidade virtual que você coloca no negócio, olha, essa dinâmica de você ter acesso a uma imagem em movimento, né, vamos tirar um pouco aqui como você está ativando esse movimento, né? Você já está sendo ativado automaticamente e você está tendo a impressão que você tem uma imersão dessa coisa, ou se você está visualizando no motoscópio, que era uma maquininha que você colocava o rosto, algumas você tinha que girar a manivela, outras você botava uma moedinha e um filminho passava. Eu já assisti motoscópio na vida, já botei minha carinha lá. Não dá uma sensação de imersão, que o meu corpo está interagindo com aqueles personagens. Mas o sentido é muito parecido. E o motoscópio não vingou comercialmente ao longo do tempo, né? Ele concorreu, ele esteve presente ali com o cinema. Então, por que a sala de cinema ela vai acabar, né? É claro que a pandemia ela traz para a gente uma série de fragilidades. Mas a aposta hoje, pelo menos de mercado, e eu não sou nada voltada para, enfim, não vou aplaudir mercado, mas é um dado interessante que a expectativa em relação ao pós-pandemia, quando, claro, né, estamos pensando em cenários em que as pessoas vão ser vacinadas no mundo. Não sei se isso seria, pós-22, com certeza, né? 21, não temos muita esperança sobre o que vai acontecer, de fato, no mundo inteiro. Está muito lento o negócio. Mas para 22 em diante, existe um dado muito interessante. Eu até anotei aqui. Algumas apostas do mercado do entretenimento estão muito altas, estão muito lá em cima. A galera que investe, essas mega corporações, várias delas tiveram as suas ações up, né? É o caso que eu já falei, né? Da Netflix. A Disney, claro, por conta do streaming, né? Mas você tem as produções e uma espera que essas produções possam estrear com força total nas salas. Imagina esse povo todo reprimido. Quando for vacinar, muita gente vai querer ir para a sala de cinema, com certeza, ter experiência, o coletivo. As ações da Disney tiveram um aumento de 24%
em média. Claro que teve o Disney+, né? Mas teve as ações da Universal aumentaram. Então, você tem uma série... O mercado, na verdade, está apostando. Claro que teve queda, muita gente falindo, mas reorganizações na esfera comercial do audiovisual não são novas. Outras crises já aconteceram. É claro que essa crise não é apenas no audiovisual, ela dá mais medo e mais insegurança, porque ela é audiovisual, né? Não é uma crise do nosso setor, né? Não é uma crise econômica apenas, é uma crise da vida, da nossa, né? Da gente não saber, né? Da nossa total ignorância em relação à nossa própria sobrevivência como espécie humana, né? Então, isso traz mais agonia. Mas, em relação ao mercado, o que tem sido falado, aí tem alguns dados da Comscore, tem dados, claro, dá para ver isso. A Variety é ótima para esses assuntos, é uma revista boa para ter acesso a esses assuntos. A revista Exibidor no Brasil é muito boa. Tem uma certa aposta nesse mercado do pós-pandemia, por conta justamente dessa demanda reprimida. Então, eu não acredito, primeiro, nessa genealogia linear, né, nessa linearidade histórica do cinema, faz outras mídias, né? Essa aqui faz parte dessa aqui, nessa certa... Claro, né? Existem impactos entre si, elas são entrantes, mas umas, às vezes, podem ficar mais valorizadas que outras em determinados momentos, claro, impactam mercadologicamente, porque vivemos no capitalismo, então toda vez que lança um novo produto, uma nova forma de diferenciar as coisas, é claro que uma coisa, né, impacta na outra. Alguns não vão sobreviver, né? A gente está no capitalismo, né? Capitalismo é assim, né? A gente poderia não estar no capitalismo, né? Assim, poderia ter um outro tipo de sistema, né? Que fosse mais generoso. Mas é normal para o capitalismo algumas coisas não sobreviverem e outras sobreviverem. Infelizmente, né? Não é o melhor né? É a realidade nua e crua e dura, muito dura. Muita gente vai fechar, muita gente vai falir. Agora, dá para melhorar esse cenário se os estados, né, se os níveis estatais, políticas públicas culturais, se os próprios organismos da cultura, né, a gente não tem tanto fôlego no Brasil, a gente é muito pobre, né, a nossa indústria não é a indústria, né, mas você vê lá no caso dos Estados Unidos, eles fizeram lá, a NAPA ela conseguiu organizar, né, vamos nos juntar. Aqui existe muita disputa também, a gente quer sempre pisar no menor, né? Não tem um compromisso com o menor. Os grandes exibidores talvez não se importem tanto com o menor, não veem que o menor pode auxiliá-los em algum momento, no sentido de, né, de fomentar a questão da ida ao cinema, né? Fomentar esse aspecto, a importância que o cinema tem para as nossas práticas sociais, para a nossa sociabilidade, para lazer, né? Então, é muito bom que um pequeno funcione também além de mim, né? Deveria ser um pensamento como esse, porque isso faz com que o meu setor floresça, e faz com que aumente a rentabilidade do meu setor. Por exemplo, se a cabeça for muito comercial. Mas não é esse tipo de dinâmica que a gente vive um capitalismo muito selvagem no Brasil, é mais complicado ainda, fora as ignorâncias que querem mesmo, de fato, que tudo feche para virar estacionamento, farmácia e igreja. Mas a gente sabe que na nossa situação mundial, é claro que a pandemia vai deixar muito estrago, ela está deixando muito estrago em tudo. Não seria no cinema que ela não ia deixar, né? Não seria no cinema que ela não ia deixar. Mas o cinema, que a gente está falando aqui, dessa ideia de sala, né, já passou por outras crises, sempre. Crises por ele mesmo fomentadas e crises que ele teve que adotar o banco. Né? E outras mídias, né, aparecendo, sendo ali organizadas, né, ali nas suas poros, nas suas beiradas, que, claro, vão impactar como qualquer campo midiático, que uma mídia ela vai... Né, a convergência também, ela é evidente entre você, historiador da mídia, também, a gente sabe que não existe uma pureza midiática, né? E as coisas se contaminam, né? E claro que
as caras vão mudando, mas acabar mesmo com a sala de cinema, essa ideia do fim do cinema, traz pra gente essa ideia do que, mas o que é cinema? Né? Cinema pode ser muita coisa. Claro que a sala está lá, ela pode continuar estando. Não creio que ela vá acabar, como toda a indústria está sofrendo uma ceifada forte, né? Tá sendo sacudida. Alguma coisa já estava mudando, vai continuar mudando, como sempre aconteceu, né? Eu não vejo o streaming como uma grande ameaça, como uma ameaça que vai destruir totalmente. Agora, nesse momento, é mais pertinente ficar em casa, né? Eu acho, porque a gente não tem elementos consistentes que digam pra gente o que de fato a sala de cinema pode oferecer pra gente em termos de perigo. Beleza, eu posso estar 5 metros de uma pessoa, mas eu vou estar sentada ali numa sala escura, dependendo do espaço, durante 2 horas, né? Se eu estiver comendo, se eu estiver gritando, se eu vejo filme de heróis, não sei o que pode acontecer. Eu não sou dessa área, né? Nenhuma pessoa que trabalha com cinema é da área médica. Assim. Algumas pessoas, até a Luísa Alvim, que escreveu esse texto com a gente, ela por acaso é médica. Né? Por acaso ela é médica, mas ela também é formada em cinema. Mas a gente não sabe, né? Então, assim, no momento desse de crise, o melhor dos mundos seria ter um apoio governamental, né? Usar os fundos que a gente tem para, de fato, salvaguardar principalmente o pequeno comerciante. As empresas maiores, elas estão passando por crises homéricas, mas elas têm mais infraestrutura, mais poder de barganha, e fazer com que dá por enquanto. E, claro, ter um pouquinho mais de paciência, né? Agora, isso remete a gente às origens. As origens também foram confusas, né? As dobras e os amálgamas entre cinema e outras coisas, que a gente pode, né, falar pré-cinema, atrações, enfim, vários sobrenomes que a gente associa, e codinomes que a gente associa a essa grande imagem da ideia de cinema. Enfim, sempre teve, né, uma amálgama, uma associação, uma crise, uma coisa que tem mais fôlego, aí depois ela diminui. Quando a televisão começou, foi o mesmo papo. Quando VHS, DVD começaram, foi o mesmo papo. A gente sobreviveu. A gente sobreviveu à gripe espanhola a despeito, né, guardando as proporções. E talvez a gente sobreviva. Agora, é claro que a gente não vai sobreviver como antes, né? E oferece risco. Oferece risco. Agora, é claro que, estando dentro do capitalismo, a questão de falir ou não falir, no que se vai apostar, depende também muito do que essa demanda vai querer. Né? E aí, só localmente que a gente pode responder isso. Né? Será que em determinada região vai vir uma outra prática cultural, de visualização de imagem e movimento mais forte? Aí, localmente, os mercados têm que se organizar e pensar. Mas a gente sabe que a esfera do cinema, da tela grande, do lançamento, mundialmente, muito por conta do Hollywood, claramente, ela tem um impacto muito forte. Tirando algumas outras exceções, como o Nollywood, por exemplo, que faz muito sucesso, e o meio deles de distribuição dos produtos audiovisuais são por VHS e DVD. A indústria deles é baseada nesse tipo de mídia. Mas, fora esses exemplos, né, a gente sabe que a grande sala, a grande tela, ela é legitimada historicamente. Ela cumpre um papel social, um papel econômico, um papel cultural, um papel urbano. Então, dificilmente isso vai acabar, vai evaporar, né? Tem uma resistência forte. Agora, é claro que a situação pode ficar muito ruim, péssima, se não houver política pública, se não houver gente se associando, né? Se não houver preocupação com o pequeno, como qualquer, né, economia deve preocupar com, né, o pequeno que está sustentando ali a base, o pequeno produtor, o pequeno distribuidor, o pequeno exibidor, o que dá emprego para o estagiário, para o assistente, para o bilheteiro, né? Porque esse setor faz circular muito dinheiro e não só dinheiro.
é sonho, é a vida das pessoas, é o lugar onde elas se encontram, é o lugar de emoção, como o Bart fala, ele saindo do cinema, é um lugar onde o humano consegue, como se ele estivesse num casulo, ele se prepara, né? Ele se prepara, né, para sair dali como uma borboleta, né? É bonito isso que o Bart fala, que a sala de cinema é como se fosse um casulo. E tem uma coisa interessante, porque ele falava que ele não conseguia pensar em cinema pelo filme. Ele falava cinema. Claro que ele já está falando de uma época que ele falou isso já tem tempo. Mas ele só a primeira coisa que vinha à cabeça dele quando falava em cinema era a sala, né? Por conta desse casulo, onde a gente consegue trabalhar a nossa seda, o nosso brilho, para brilhar, de fato, quando sair dali mais rico, mais permeado né, por outras participações ali, enfim, subjetivas, identitárias, emotivas, enfim. Tá sem som, você. Estão falando que você tá sem som. É. Ele agradeceu, gente. Obrigada pela oportunidade, tá? Adorei o convite. Um beijo. Quero ir ao cinema com você depois disso tudo. Um beijo.